Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença, para mais uma escola dominical. Abençoa os Teus filhos, capacita, abra a mente, para que tudo que temos estudado na Tua palavra se torne uma prática em nossas vidas. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Lição número 9, a tolerância cristã. O pastor Josmar introduziu semana passada. Ele só fez a introdução, alguém me confirma? Ou ele chegou a entrar em algum tópico? Só a introdução? Maravilha. Então eu queria só ler o texto principal de novo. Romanos 14, 1 a 8. Vamos ler novamente? Romanos 14, de 1 a 8. Rafael, você lê para mim? Romanos 14, 1 a 8. Está na revista. Tem microfone? Romanos 14, do 1 ao 8. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, o que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebe por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre o dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Dia a dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graça a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graça a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Romanos 15, 7 diz assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu, para a glória de Deus. A gente tem uma combinação agora, e por isso o tema é muito delicado, porque a gente vai falar sobre tolerância, num ambiente onde a intolerância prevalece. E eu nem estou falando de fora da igreja, estou falando de dentro da igreja. As pessoas estabeleceram um parâmetro esquisito, onde certo é o que eu gosto, e errado é o que eu não gosto. É de Deus o que eu gosto, não é de Deus o que eu não gosto. Eu não sei aonde na Bíblia fala isso. Se eu não gosto desse jeito, então não é de Deus. Se eu gosto desse jeito, é de Deus. O culto é maravilhoso porque o culto foi do jeito que eu queria. Se o culto não foi do jeito que eu queria, então não é de Deus. Eu não entendo isso. A roupa, a cor do cabelo, o jeito de ser, eu vou estabelecendo certo e errado, é de Deus, não é, de acordo com o meu gosto pessoal. Vê se não é isso que a gente está vivendo. E as igrejas, se está enquadrado nos costumes e doutrinas da minha igreja, perfeito. Se não está, está errado. E aí a gente se depara com um texto que confronta tudo isso. Está na Bíblia. Parece que não estão em todas as Bíblias, né? Mas está na Bíblia. Eu entendo que Paulo está orientando de forma muito clara aqui. Não somos mais somente um grupo. Os gentios estão se convertendo, e cada um do seu jeito, da sua forma. Eles vão se ajustar. A gente está passando por isso e vai continuar passando por isso. Uma das características da Deus Provedor é justamente o respeito a essas diferenças.
Você tem alguns que são aqueles pentecostais fogo puro. Você tem uns que são aqueles pentecostais de pouco fogo. Você tem os tradicionais avivados. Você tem os tradicionais sem fogo nenhum. E estão todos aqui no meio. E a pergunta que não quer calar: qual o problema nisso? Quem diz que todos têm que falar em línguas? Quem diz que todos têm que entregar profecia? Não sou eu que estou fazendo essa pergunta, não. É Paulo que faz a igreja de Corinto. Quem disse? E vem aqui em Romanos esclarecer. Nós temos que respeitar as pessoas. Se você não gosta, acha, não tem que comer todo tipo de carne, não coma. Se você quiser comer só legume, coma só legume. Mas para de achar que Deus está nisso. Deus não está em costumes. Esse entendimento tem que ficar muito claro. Mesmo aquilo que, eu não concordo, eu não gosto. Eu vi alguém pregando outra vez, eu falei, pelo amor de Deus, que dança é do diabo, que foi o diabo que inseriu dança na igreja. Tadinha das meninas da adoração em movimento. Me falando assim, cheio de autoridade. Foi o diabo que inseriu dança no meio da igreja. Se a gente parar para lembrar um pouquinho, Alfredo, só de história, bateria era do diabo. Não sei que momento deixou de ser. Guitarra era tão do diabo que ainda tinha chifre. Lembra dessa história? Que até hoje a guitarra tem chifre. Percussão, objeto espírita. O que era de Deus? Órgão. No céu só tinha órgão. Eu não sei que horas que no céu começou a entrar outros instrumentos. Eu cresci numa igreja que de Deus era só órgão. E a gente passava mal, querendo dar uma incrementada, mas não, era liberado. Depois de muita peleja, um violãozinho, depois de muita luta, uma bateria, e não podia ser aquele baterista Bruninho, não. Bruninho não é de Deus, não. Tem que ser o chá com pão, né? Tchá, 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 tá, tchá. Aí, não podia fazer muito barulho, não. Bruninho nunca, Bruninho, você fala para o Bruninho fazer pá, ele faz já foi. Pentecostal. Esse ambiente se torna muito delicado, porque uma vez que a gente está conversando, e vai conversar muito sobre isso, eu tenho que cair num campo perigoso, que é o campo do julgar. A gente, sem perceber, está pecando contra Deus e contra nosso irmão, toda vez que nós julgamos. Não é nossa praia, não é o nosso quadrado. Nós não fomos chamados, eleitos, escolhidos para julgar ninguém. Mas eu não concordo, eu discordo. Que momento na fila do pão perguntaram tua opinião? Rimou. Que momento perguntaram sua opinião? E pior, que proveito tem a sua opinião? E pior, ninguém te perguntou nada. E gente faz questão de dizer assim, não, eu acho que não... Que achar o quê? Ismael, escuta essa para você rir, Ismael. Christian me chama. Um casal por lá de pastores, estão lá por guarda. Acho que depois dessa conversa não deve estar mais. Ou vai se converter ou não volta mais. Logo com quem? Com Christian. Se fosse acho que o Mateus, que é mais sereno, talvez funcionasse melhor. Mas vai com Christian. E fala o seguinte para o Christian: reclama do diácono, que estava fazendo algumas coisas, organizando algumas coisas, definindo quem ia cantar, quem ia fazer, porque ele acerta tudo com o Christian. E o pastor e a pastora falaram assim, poxa, a gente está aqui agora, eu acredito que deva primeiro perguntar para a gente, mostrar para a gente dar a nossa opinião, se sim, se não. O Christian olhou e falou assim, não estou entendendo.
Não, porque nós somos pastores. O diácono não pode ficar tomando decisões sem nos consultar. Logo com quem? Com Christian. Deixa eu esclarecer umas coisas. Primeiro, fizeram classe de novos com alguma dúvida? Vocês disseram que não. Então, vocês já sabem, a nossa igreja não tem 2 anos, ela tem 2 anos em guarda. Nossa igreja vai fazer 25 anos. Ela tem uma diretoria, tem um conselho geral e tem tudo muito bem esclarecido, determinado, tem regimento, estatuto, tudo já funcionando. Nós sabemos, o que estamos fazendo é só reproduzir. Segunda coisa, a gente chega aqui, ó, todo mundo correndo, arrumando, ajeitando, e vocês sentam na cadeira e ficam sentados na cadeira assistindo o pessoal trabalhando. Eu não sei que momento vocês entenderam que a nossa igreja é assim. Nossa igreja não é assim. Nossa igreja é constituída de servos. Ó, exemplo. Obrigado, serva. Nossa igreja é constituída de servos. Então, funciona desse jeito. Ou vocês se adequam à nossa igreja, ou vocês vão estar na igreja errada. Christian? Logo Christian, né? Pior que falar isso com o Christian é falar comigo. Basicamente, eu daria exatamente a mesma resposta. Só que eu acrescentaria uma coisa. Se gostou, gostou, não gostou, porta da rua, serventia da casa. Até hoje eu nem sei porque que a nossa igreja cresce. Porque a porta está sempre aberta para entrar e para sair. Nunca pedi ninguém para ficar. E se falar que vai sair, eu... Vá com Deus. Eu vou dizer, agora é o momento que o casal repensa a vida e vem ser bênção, ou vai ter problema. Eu dei classe de novo semana passada lá para o pessoal de Aveiro, liberei todo mundo de uma vez só. Eu falei com o Josmar, tente bater meu recorde. Liberei a igreja inteira em uma classe de novos. 2 horas de reunião. Pronto, eu falei para ele, está contigo, bata esse recorde. Uma das coisas que eu falei, temos que respeitar uns aos outros. Lá tem gente que nem sabia que Jesus existia, descobriu agora. E tem gente lá que era pastora há anos. Taleco, como é que junta no mesmo lugar para servir se um não respeitar o outro? Como é que faz isso, Ismael? Meninos e meninas lá que nem sabiam que Jesus existia, descobriram, estão caminhando agora. Aí você pega pastores que vieram de assembleia, de igreja pentecostal, fogo puro, e junta no mesmo lugar. Temos que tomar o cuidado para não ficar torcendo o nariz para as pessoas. Cada um vai adorar dentro da sua forma de ser. E o que é mais lindo, Deus recebe de todo mundo. O respeito da igreja está em falar, Patrícia, Neres, adore do teu jeito. Ponto. Kedna, do teu jeito. Ludmila, Branca de Neve, do teu jeito. Adore do teu jeito, da tua forma. Eu entendo, isso é lindo, essa multiforme graça é linda, porque o Senhor nos ama e o Senhor recebe a nossa adoração da forma como a prestamos. O que Ele avalia não é o que estamos fazendo, é o quão sincero é, o quão puro é. Então a gente não tem como saber se é sincero ou se é puro, concorda comigo? A gente não tem como saber isso, só Deus. Então como que a gente entra no mérito, se a gente não tem como avaliar ninguém por dentro? Não dá para saber. É disso que o texto está falando, é disso que a gente está conversando aqui, é o que preocupa. E eu usei domingo passado na classe de 9 lá de Aveiro. Falei assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muitos aqui vieram do McDonald's, muitos aqui vieram do Bob's. E agora vão trabalhar no Burger King. Esquece Big Mac e esquece Big Bob. Você vai ter que trocar até o vocabulário. Porque se o gerente vê você trabalhando no Burger King, falando você quer um Big Bob, é porque eu acostumei a falar isso. Tu vai ser demitido. Deixa uma coisa clara aqui. Esqueça o teu passado e se adeque a Deus provedor. Isso aqui é Burger King. Entendeu? Não me interessa quantos anos você ficou no McDonald's, não me interessa quantos anos você ficou no Bob's. Não interessa, você agora está no novo estabelecimento. Os hambúrgueres têm novos nomes, os sucos têm novos nomes. E você tem que se adequar. Acabou. Eu entendo que, é claro, tem coisas que eu posso manter, tem coisas que não.
Mas no fundo, eu e o Ismael somos totalmente diferentes, meu Deus do céu. Mas se você vê, a criação dele é de Assembleia de Deus a vida toda. Ele, menino, já era líder da Assembleia de Deus, muito novo. Eu cresci na Igreja Batista, cantando no coral com os velhinhos, embaixador do rei, líder de adolescentes, sempre batista, tradicionalíssimo. E língua estranha para mim era língua estrangeira, nunca foi mistério do anjo. Fui descobrir isso já velho. Então, se você botar o meu ministério com o ministério do Ismael, é difícil a gente chegar a um acordo se for falar sobre isso. Eu tenho que respeitar Ismael com a origem dele e ele me respeita com a minha. E a gente vai chegar a um consenso. Você largou o Bob's, eu larguei o McDonald's e agora a gente está no Burger King. Pronto, vamos seguir. Cada um com o seu jeito, cada um com a sua forma. Ninguém está pedindo você para falar em língua. Tem que falar em língua. Tem igreja por aí que faz aula de língua estranha. Tem ou não tem? Não, classe para falar língua estranha. Eu tinha curiosidade de ir numa aula só para ver como é que funciona. 1, 2, 3. Repita comigo. Chá de abacate. Agora fala mais rápido. Chá de abacate. Agora repete mais. Chá de abacate. Eu sei lá como é que funciona isso. Porque eu não encontro margem bíblica para botar ninguém para treinar línguas. Para dizer, você tem que falar. Aonde na Bíblia? John foi num evento por aí e voltou a dizer assim, pastor, fiquei numa situação delicada, ele foi intérprete. E ele dizia que tudo que o pastor falava, ele, gente, que besteirada que esse pastor está falando. E ele interpretando, deve ter sido muito engraçado. O pastor falava, ele tinha que interpretar. O pastor falava, só que tudo que o pastor falava, gente, isso é uma besteira enorme. Gente, que absurdo é isso. Ele desesperado. O cara falando inglês, ele traduzindo para o português. E ele falando assim, pô, pastor, só falei, não recebi nada daquilo. O pastor chegou e dizendo que todo mundo que estava lá ia ser curado, que ia todo mundo jogar óculos fora, que ia ser... Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, pastor, e aí ele ficava pressionando em cima disso, e tinha gente que estava, quem está aí pelo menos 60% curado, já sinaliza. Eu não entendo nesse negócio de 1 a 10 que o médico fala. Eu sei lá quem inventou isso. Está sentindo dor? Sim. De 1 a 10, qual a tua dor? Como é que eu sei isso? Primeiro, para eu saber se a minha dor chega a 10, eu já teria que ter sentido uma dor 10. Acho que quem mais sentiu dor 10 é mulher, né? Que já teve filho, né? Eu acho que já ouvi falar que é a pior que tem. Acho que até para a mulher chegar e falar assim, acho que a mulher que tem um neném, que bota para fora 3 quilos, 4 quilos, cara, qualquer dor é 0. Está assistindo o quê? Estou assistindo nada. Amigo, vou te dizer, eu já vi aquele filme Alien. Só de imaginar um bicho dentro de mim de 3 quilos e falar, você vai botar para fora? Olha, meu Deus do céu, chega a me dar nervoso. Mulher é um negócio extraordinário. Mulher não liga para dor. Então eu fico imaginando avaliar pela mulher. A mulher chega lá com uma dor insuportável. Quanto? 3. E o homem, a unha encrava 7. Dá uma fisgadinha na coluna, ele chama a mulher, estou aleijado. Levanta, eu não consigo. Pelo menos, eu sou assim, eu não aguento dor. Eu estou passando mal porque falaram que vão tirar a catarata do meu olho. Eu estou assim, meu Deus, eu vou morrer, eu vou ficar cego de um olho. Aí o Samuel, ei, meu pai, minha mãe fez isso, não sentiu nada. Falei, se eu sentir alguma coisa, eu vou chamar você. Você vai ver. Não dá para avaliar ninguém, porque cada um tem seu jeito, sua sensibilidade, sua forma de ser. Uns aguentam mais, outros aguentam menos. Uns têm uma formação, outros têm outra. Mas será que podemos conviver no mesmo espaço? Será que podemos adorar juntos a Deus? Será que podemos ser úteis para a obra, sendo tão diferentes? Ponto. Será que dá para eu deixar cada um seguir no 30, no 60 ou no 100 vezes? Aonde diz que todo mundo tem que dar o máximo? Aonde está escrito isso? Não está.
São pontos que a gente precisa conversar e questionar, porque isso vai fazer toda a diferença. Amém, queridos? Vamos lá. A igreja de Roma. Taleco, está com óculos, está sem óculos, como é que está a tua vida? Ah, isso, é disso que eu estou falando. Lê para mim aí, por favor. A igreja de Roma. Pode ler o 1.1 também. A introdução, a igreja de Roma, e o tópico 1.1, a intolerância dos judeus. A Igreja de Roma. A Igreja de Roma foi fundada provavelmente por forasteiros romanos que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. Havia dois grupos étnicos na Igreja de Roma: os romanos nativos e os judeus convertidos que lá habitavam. Entre esses judeus havia os radicais nos costumes, provavelmente essênios. Estes demonstravam pouco entendimento na fé e na conduta cristã. A intolerância dos judeus. Os romanos não tinham qualquer liturgia alimentar. Eles, por exemplo, comiam carne, já os judeus radicais eram vegetarianos, não por uma simples questão de saúde, mas por capricho religioso. Os judeus exigiam que todos os membros da igreja de Roma adotassem as mesmas práticas alimentares que eles. Surgiu uma tão grande discussão sobre dieta alimentar que acabou por prejudicar a comunhão entre os irmãos. O problema agravou a ponto de o apóstolo Paulo precisar intervir. Aqui a gente tem, eu vou usar a palavra, problemas banais, banalidade. Paulo intervém numa questão que podia ser simplesmente resolvida. Eu estava outro dia pedindo um lanche aqui na praça, me chega 3 irmãos. Um parecia o surfista prateado, para quem entende de filme já visualizou, do Quarteto Fantástico. Todo prata. Pastor Ismael, você não está entendendo. Calça prata, cinto prata, camisa prata, paletó prata, sapato prata. Rapaz, eu estava assim, distraído no celular, que eu levantei a cabeça, eu falei assim, que é isso? E ele, tipo assim, se sentindo. A Bíblia chega, estava contrastando, porque a Bíblia era preta, eu falei, tinha que ser prata. E ele todo de prata. O pessoal aqui com ele, 2 rapazes com ele normal, e ele tudo, parecia assim, de cara eu entendi, ele que é o de Deus. Pelo jeito dele falar com os meninos, sabe, que é coisa muito espiritual, eu falei, é Deus que mandou ele andar assim, porque ninguém escolhe isso na vida. Não tinha como, meu Deus do céu. Eu falei, nem Josmar chega tão longe. Eu falei, e ele, sabe aquela coisa de falando das coisas de Deus e do culto que tinha sido maravilhoso, que o varão estava passeando e bababá. E eu olhando para ele assim, Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, se ele é teu filho, se ele é de Deus, Senhor, me perdoa, mas essa prata aí eu não aguento não, Senhor. Sabe? E eu assim, Alba Valéria, eu tentando não julgar, não é problema meu, né? Mas já julgando, eu resistindo ao meu próprio olho. Eu falei, Senhor, a Bíblia diz que teu olho te faz pecar. Senhor, eu não aguento isso não, Senhor. E eu querendo que o meu lanche saísse logo, porque eu estava ouvindo ele falando as coisas, eu quero ir embora daqui, meu pai. Peguei meu lanche, nem quis comer lá, bota para viagem, para poder eu sair de lá, porque eu falei, não aguento isso. Não é problema meu, se a pessoa é de Deus, se Deus usa a pessoa todo de prata, não é comigo, não tem nada a ver com isso. Mas, meu Deus do céu, às vezes é difícil. Só que o que a pastora me questionando, a gente conversando, ela me questionou uma vez, você nunca vai comigo em igreja nenhuma? Eu falei, Rose, por favor, deixa eu te explicar a base da questão, você vai entender. Por que eu não vou nas igrejas quando você vai, mesmo que eu não tenha nada para fazer? Você é de Deus, Rose. Você tem visão espiritual.
Você consegue olhar assim o Taleque e falar assim, menino de Deus, hein? Estou sentindo unção sobre ele e tenho a visão de um óleo descendo sobre a cabeça dele. E eu? Cara esquisito. Cabelo estranho, tem um jeito muito esquisito. Aí chega a mulher dele, ó. Não é de Deus não, hein? Aí chega um outro casal, todo de prata. Ai, gente de Deus, como eu estou sentindo a voz de Deus. E eu vou começar a fazer o quê? Avaliar e julgar. Avaliar e julgar, avaliar e julgar. Isso é da natureza humana. O que eu falei com ela? Rose, como eu não sou espiritual a ponto de olhar uma pessoa e saber que o que ela está falando é de Deus ou não é. Para eu não correr esse risco, eu nem vou. Porque ela está na igreja dela, se der a oportunidade para ela no altar, quem deu não é problema meu, a igreja não é minha, não tem nada a ver com isso. Mas a partir do momento que eu vou lá, e começo na minha mente, a criticar, a torcer a cara, eu estou incorrendo no erro de Deus me cobrar. E ela entendeu, eu falei, agora eu estou entendendo então porque você não vai, foi muito perigoso. Só que às vezes você vê gente muito, vou usar esse termo, muito sem temor. Porque se eu digo que não é de Deus e era de Deus, eu estou pecando. Amém ou não? Se eu digo não é de Deus e é de Deus, eu estou tendo problema com o dono. Aquela igreja não é de Deus. Já viu o crente falando isso? Ah, aquela igreja não é de Deus, não. A gente ouviu isso todo tempo da Deus Provedor. Você tem um ambiente em que você vai ver coisas que você não gosta, você não concorda. Maravilha. Mas vamos pontuar, quer ver? Vamos ver, olha só que coisa interessante. Fala de uma igreja e diz, tem coisa lá que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. Pergunta que não quer calar. O que você tem a ver com a igreja dos outros? Se você não tem nada a ver com a igreja dos outros, que importa a sua opinião sobre a igreja? Eu ouvi alguém dizendo que o Macedo era do diabo, que a Universal era do diabo, e falou isso para uma fiel da Universal, que ela estava seguindo Satanás. Eu conheci a moça falou comigo, pastor, eu tenho alguma resistência às vezes a crente, eu só vou na minha igreja. Eu falei, qual a sua igreja? Ela falou, Universal. Eu, que bom. Ela olhou para mim, tipo assim, bom, porque todo mundo diz que é do diabo a Universal. Eu falei, aí ela falou assim, ela contou essa história. Eu falei, do diabo é quem falou isso para a senhora. Não tenho dúvida disso, sabe por quê? Quem teme a Deus jamais abre a boca para dizer tal coisa. Como que eu vou dizer que uma igreja ou um pastor é do diabo? Se você abre a boca para falar mal de um pastor, é o diabo que está usando a tua boca. Não interessa quem seja o pastor, seguindo a regra bíblica. Davi, ele corta a orla do vestido de Saul. E o pessoal queria que ele matasse. Ele só corta a orla para depois dizer assim, viu, eu tive tua vida na minha mão e não fiz nada. Ele fica péssimo. Diz que Davi fica mal. Porque, aí fala, qual a explicação dele? Porque eu toquei no ungido do Senhor. Quem sou eu? Olha que forte. Para tocar no ungido do Senhor. E Saul estava todo errado, caçando ele para matar. É porque a gente vê, o pessoal parece que não lê mais a Bíblia, não prega mais a verdade da Bíblia. Eu não posso falar mal de igreja, eu não posso falar mal de pastor, eu não posso. Eu vou incorrer no erro. Mas o pastor está todo errado. Se ele é pastor, não é problema seu e é perigoso, porque Deus pode te cobrar. Regra, olha as profecias para os inimigos de Israel, você vai ver ao mesmo tempo Deus botando Israel na mão dos inimigos e ao mesmo tempo amaldiçoando os inimigos, é assim, não é? Tem maldição para... Você tem algumas profecias para os povos inimigos, os profetas menores, por exemplo, tem muito isso. Cobrança, cobrança e cobrança. Deus colocando Israel na mão dos seus inimigos por rebeldia, por desobediência. Mas em seguida diz, Deus cobrando
do povo inimigo. Por quê? Porque estava tocando em Israel. Parece contraditório? Parece. Mas Deus está falando assim, se o pastor está todo errado, eu vou cobrar dele. Você tira a mão. Ah, se a igreja é uma igreja toda irregular, eu vou cobrar quem tiver que cobrar. Mas você sai disso e tira a tua mão disso. Não abra a tua boca. Não se comprometa. Esse é o segredo. A gente está com 24 anos daqui. Sem medo. Nunca peguei o microfone da igreja para falar mal de igreja nenhuma. Nunca, em 24 anos, peguei o microfone para falar mal de pastor nenhum. Se perguntar, você concorda? A minha resposta é, qual a diferença se eu concordo ou se eu não concordo? Eu vou falar sobre aqui. Eu vou dizer na igreja, aqui é assim. Esse aqui é assim, ainda te dá liberdade, doutora, de ir e vir. Não, eu estou aqui porque eu me sinto bem aqui, estou ambientado aqui, estou gostando da forma, da maneira, perfeito. O que não pode, fazer igual lá os pastores de lá, que eu gosto, aí está errado. Você não pode ir para um lugar querer ajustar o lugar a você. No mínimo, isso é uma prepotência absurda. Você não vai para uma escola e na escola você quer botar a escola do teu jeito, você vai descobrir as regras e se ajustar. Papai e mamãe levam a criança para o colégio novo, chega lá, pergunta, qual é o material usado, quais são as matérias que vai ter, qual o horário de entrada, qual o horário de saída, qual o uniforme, como que tem que a criança se vestir. Pronto. É assim que funciona a vida. Por que na igreja a pessoa entra e quer ajustar a igreja a ele? E ainda assim, não, porque o problema é o pastor Paulo. O problema sou eu porque eu cumpro a lei, né? Existe o estatuto, existe o regimento interno. Eu aprendi o que é que pode e o que é que não pode. Só digo e comunico, pode e não pode. E se eu não concordo? Lembra que eu falamos no começo? Não vou nem repetir. Vai com Deus. Não está gostando? Quantos anos aqui, Taleco? Oi? 10 anos? Caramba! O Taleco chegou para mim falando que um pastor chegou para ele e me detonou. Foi uma primeira conversa que a gente teve, né? Pastor, ele falou tão mal do senhor, eu falei, vou lá ver. O tiro saiu pela culatra. Só que está falando de um Taleco cascudão, rapaz. Você se batizou, foi depois Jesus saiu e ele entrou. Você conhece tudo que é pastor, você conhece tudo que é igreja, você já sabe os esquemas tudinho por aí, sabe tudo. O cara é muito famoso. Só que em contrapartida, eu vou dizer para você, ele estava procurando um lugar que ele pudesse estar e acreditar. Eu acho que esse é o ponto. Não estou falando por ele, não. Isso ele já falou comigo. Só queria um lugar para eu estar e acreditar. É muito difícil você acreditar num lugar que, em vez de falar sobre ele, fica falando sobre os outros. Conhece gente assim, que fala pouco de si, muito dos outros? Não são pessoas confiáveis. Cuidado com gente assim. Gente que fala muito dos outros e pouco de si mesmo, não são confiáveis. A Deus provedor fala dela mesmo. Cobra, exige, ajusta, acerta, mas nós estamos voltados para nós mesmos, para qualidade, para cuidado, porque essa é a regra de qualquer empresa que queira crescer, ela tem que se preocupar com a qualidade do produto dela, não é falar mal do produto alheio. Essa propaganda inversa é perigosa, porque você fala tão mal que aí acabam indo ver. A Pepsi cresceu em cima disso, né? O grande marketing da Pepsi foi negativo. E ele usou a própria frase pejorativa a favor dela. Pode ser. Tem Coca-Cola? Não. Tem Pepsi, pode ser? E eu cresci falando, não, Pepsi não, Coca-Cola. E aí vem uma grande sacada de marketing usando o negativo a favor dela. E ela explode no mercado, fazendo o quê? Pode ser? É Pepsi. Pode ser? E a frase que antes era pejorativa, agora é a marca registrada da Pepsi. Pode ser.
Cara, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está falando mal e o Senhor está se agradando, e aí a gente vai ter problema. Primeira coisa que eu quero que você entenda nesse momento é a igreja de Roma não estava aceitando nada diferente. Tinha que ser apenas de um jeito. Paulo vem e diz, não é assim. Eu tenho gosto. Claro que tem. Quer ver? Por exemplo, quem gosta de Giló aqui? Quem não gosta de Giló? Agora, quer ver a pergunta que não tem sentido? Quem está certo? Percebeu? Quem está certo? Quem gosta ou quem não gosta? Vamos entrar agora numa discussão para tentar convencer quem não gosta a gostar. Primeiro, via de regra, a maioria das pessoas que disseram aqui que não gostam de Giló, provaram. E quem já provou Giló tem convicção que não gosta daquele negócio amargo. E aí quem gosta diz, não é possível? Aquilo é bom, é bom demais. Aí o que vai acontecer? Se você botar um grupo que não gosta, um grupo que gosta e trazer para a mesa, aquela travessa de Giló, grelhadinha, com azeite. Tem gente assim, e tem gente assim, Meu pai comia Giló igual passarinho. E lá em casa ninguém gostava de Giló. O Mateus é muito engraçado da história do Mateus. Eu estava lembrando da história do Mateus antes de ontem. Vamos para a praia, Mateus com 5 aninhos. Chega na praia, passa o moço do camarão, naquele camarão do espeto. Grelhado, podre de 3, 4 semanas. Quando o camarão passa, o Mateus, eu quero isso. Falei, isso o que, Mateus? Isso, eu quero isso. E aí o maluco, é claro, o que o vendedor faz? Para com aquele isoporzinho com os camarões espetados. Camarão fresquinho. Mateus, é camarão, eu quero camarão. Aí eu, Mateus, você nunca comeu camarão? Eu gosto de camarão. Mateus, eu não gosto de camarão. Tua mãe não gosta de camarão. E você nunca comeu camarão, Mateus. Isso não é bom, Mateus. Pai, eu gosto, pode comprar. Só que na praia cheia, o que aconteceu? Começou a maior torcida, né? Compra camarão pro bichinho, tadinho. Deixa ele comer camarão. Eu falo, gente, ele nunca comeu camarão. E ele, mas eu sei que eu gosto. Aí, diante da pressão do público, falei, me dá um espeto de camarão, me dá. Comprei o espeto de camarão. Dei na mão dele. Esperando ele dar uma mordidinha e cuspir. E olhou para a gente com aquela cara que sempre ele tem e falou assim, eu não disse que eu gostava de camarão? Todo mundo em volta, viu, ele gosta de camarão. Falei, descobrimos agora, 5 anos depois, que ele gosta. E não é que ele até hoje é fissurado, não só em camarão, frutos do mar. É o único lá em casa que come de tudo que sai do mar, ele come. Polvo, lula, ele adora. E como que a gente ia saber que ele gostava? Eu não gosto, não suporto. O cheiro já me faz mal. Mas o meu filho gosta. Pergunto novamente. Quem está certo, quem está errado? Perceba que você vai incorrer no erro, inclusive dentro da igreja. A igreja de quem, gente? A igreja de quem? A igreja de quem? Há dúvida sobre isso? E por que a gente quer mandar no que não é nosso? Por que a gente quer dizer que a igreja A, B ou C está errada e nós estamos certos? Da onde tiramos isso? Eu vi um pastor dizendo que ou é, e falou o nome da igreja que eu não vou repetir, né? Ou é a denominação tal, ou você está fora da vontade de Deus. Como é que é isso? Pode comer carne, não pode comer carne, pode esse costume, não pode aquele costume.
A intolerância começa a radicalizar. Você tem agora uma igreja, e Paulo está preocupado com isso, porque quem é o pivô da história é Paulo, né? Ele começa a pregar para gentios se convertem, romanos se convertem, africanos se convertem, etíopes se convertem, começa a haver conversão de ímpios. E eles trazem todos os costumes que eles têm como povo. Só aceitam Jesus. Nada diferente do que a gente tem agora. Eu não sei a criação do Rafael, mas eu sei que agora a gente está numa mesma igreja. E tem coisa que ele gosta e coisa que ele não gosta. E isso não tem problema nenhum. A sua formação, tem gente aqui que tem ensino médio, tem gente que tem faculdade, tem gente aqui que fugiu da escola muito cedo. E a gente está no mesmo ambiente. E essa formação não deve desmerecer ou supervalorizar ninguém. A igreja de Cristo tem que estar apta a receber qualquer pessoa e deixá-la fazer parte do grupo. Esse grupo não pode ser fechado ou estereotipado, tem que ser desse jeito. Não há margem bíblica para isso. O apóstolo Paulo está muito duro cobrando da igreja de Corinto e também da igreja de Roma. Exatamente isso. Precisamos nos adequar. Quais os problemas mais comuns de convivência? Eu queria abrir esse leque. No dia a dia, ou experiência que você já teve, eu queria ouvir. Quais as maiores dificuldades que você já teve para se adaptar a uma igreja? Me diz. Sua experiência. Quem é crente, é claro, né? Qual foi a maior dificuldade para se adequar a uma igreja que você já sentiu? Falta de comunicação. Boa. Você já está, né? Ou ainda está em alguma corrente ou acabou? Ah, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Não, então chega e corrente. São quesitos muito delicados, né? Mas, quem falou inclusão? Cadê o bichinho? O que você está fazendo aí? Teu lugar é aqui, cara. Inclusão, essa voz eu conheço, mas está no lugar errado. Inclusão. Alguém pode me explicar o que é inclusão? Inclusão. Brasil. Elizabeth Brasil foi convidada a ir para uma outra igreja, porque as roupas dela não se adequavam àquela igreja. Eu conheci um casal que aceitou Jesus, e o pastor aconselhou a procurar uma igreja no nível social deles, porque a igreja lá tinha muita gente, entendeu? Procura uma igreja mais, para vocês se sentirem mais à vontade. A inclusão é o oposto disso, né? É inserir, dar oportunidade para a pessoa fazer parte, ser uma família, isso é o segredo. Mas, pastor, oi? Em relação à inclusão ainda, nós temos na igreja vários departamentos, que vai de criança até os gagás da igreja, né? Chega uma pessoa na igreja e ela fica perdida, porque ninguém se apresenta para inserir essa pessoa dentro do grupo a qual ela poderia fazer parte, né? A pessoa entra e sai da igreja vários cultos e ninguém se mobiliza e ela se sente até excluída por conta disso. Alguém aqui já passou por isso? Em ir numa igreja e não conseguir ser integrado? Alguém já passou por isso? Sinaliza para eu ver. É estranho, né? Mas tem. Uma das coisas que eu me preocupo muito, sempre me preocupei, foi de uma igreja inclusiva. E quando eu digo uma igreja inclusiva, eu estou falando de a pessoa ela pode vir do jeito que ela quiser. Ela tem esse direito, também ou não? A igreja não pode querer que uma pessoa que vem à igreja se adeque a ela.
Eu lembro do padre Gabriel, ele foi convidado para um evento aqui na igreja, e chegou o momento de orar. Estou escutando um zum, não está? Tá, gente, parece que tá alguém mastigando alguma coisa. Em algum momento, o padre Gabriel me chamou, falou, pastor, eu vou estar lá no evento. Eu sei que é um evento solene, e eu queria saber se eu posso levar a minha roupa. Ele usou esse termo, minha indumentária, para a ocasião. Claro que eu disse, sim, padre, vai ser uma honra. Ele chegou aqui com a bolsinha na mão, foi no banheiro, vestiu a indumentária, oficial de cerimônias da igreja dele, e veio para cá. Quando chamou à frente, ele subiu, e aí tiraram fotos, né, normal, e postaram nas redes sociais. Caramba! Tinha crente se contorcendo. Falei, aquela igreja, aquilo é Babilônia, aquilo ali é a perdição, olha isso. E na minha cabeça, cara, que legal, que bonito, que respeito às pessoas. Mas ele vai para o inferno. Eu falei, e tem gente que está falando isso que vai primeiro. Eu tenho que respeitar, e não tem como ter inclusão sem ter respeito. Eu vou te dizer por quê. Você jamais vai ficar num lugar que você não é bem recebido. É ou não? Quem é maluco de ficar num lugar que ele é mal recebido? Que ele é ignorado? Como que a gente quer que uma igreja cresça, que vidas sejam alcançadas, se quando a vida chega eu não a acolho? Está animado ele hoje, hein? Quando eu paro para pensar nisso, eu fico com algumas preocupações nesse quesito. Igreja, paredes, prédio, igreja, pessoas. Quem que recebe as pessoas quando chegam? Elas vêm para o endereço físico. Mas quem recebe? E como que recebe? Chega uma pessoa, senta aí perto de você para o culto da noite. Você já experimentou cumprimentá-la? Dá seja bem-vindo, que bom que você veio. Veio com alguém? É a primeira vez que você vem? Cara, isso já quebra o gelo. E quem é que tem que fazer isso? O pastor que tem que sair, os pastores. Não, cara. Quem não tem que fazer isso é essa cadeira, que se ela fizer vai ser sobrenatural. A cadeira vai ser fria, vai receber a pessoa vai sentar, vai ficar nela e vai embora, e ela não vai falar nada. Você não. Patrimônio, igreja, patrimônio, pessoas. Você é a igreja. Não precisa ninguém com cargo ou com título para fazer isso. Cada um tem seu jeito. Eu tenho alguns meses que eu conheço a Tiquita e o Tiquito, né? Tem meses que estão aqui, não é? Foi esse ano que vocês entraram? Oi? Abril? Então, parece que eu já conheço eles, de tempo. E como que essa não conheço e conheço, ele acontece? É muito natural. Culto após culto, conversa, fala, cumprimenta. Agora, é complicado quando a pessoa entra e sai, entra e sai, entra e sai. Tem uns 2 ou 3 que são simpáticos e cumprimentam. Vitinho é simpático, cumprimenta. O Júnior Lessa é simpático, cumprimenta. A pastora Jaqueline cumprimenta. Só que estamos falando de 500 pessoas. É chato. A pessoa vem circulando no meio da igreja, meia dúzia fala com ela. Não é esquisito esse mar de gente aqui e ninguém fala? Parece assim, não me querem aqui. A imagem que vai ser vendida é essa. Então é importante no momento que a gente fala, não queremos ser igual à igreja de Roma, que ou é igual a gente ou a gente não quer. Tem que se adequar a ser igual a gente. Não tem. Ninguém tem que ser igual a gente. Ninguém tem que ser. Ninguém é obrigado a ser.
Ninguém é obrigado a ser membro dessa igreja, ninguém é obrigado a usar as roupas que a gente usa, a ser como nós somos. Ninguém é obrigado, isso é importante. Porque é isso que magoa, é isso que ofende, é isso que agride. Ah, mas a pessoa, ela tem outra opção sexual que não a minha. É um problema dela, ela tem direito de entrar, assistir culto, ser bem recebida e bem cuidada. Ah, mas ele é católico, ele é idólatra e vem no culto. Ele tem o direito de entrar, ser bem recebido, bem tratado e ser ministrado como qualquer outro. Vira e mexe, você vê aí alguns pastores tendo que responder processo e outros líderes tendo que ir se retratar por pastores que pegaram o microfone para ofender algum grupo. Esse dia o presidente teve que se retratar porque um dos seus pastores, falando no culto lá, detonou as mulheres, rebaixou as mulheres tudo, botou as mulheres abaixo de cachorro. Que mulher, e usando textos bíblicos. E usando o texto bíblico. Mulher tem que se convocar no seu lugar, mulher não tem que falar, mulher não tem que fazer. Aí o presidente, entendendo o que tinha acontecido, achei legal isso. Ele pega o microfone e diz: eu, presidente, estou falando em nome da igreja. E eu quero me retratar em nome da igreja, que tudo que esse pastor fulano, nesse vídeo tal, falou, está nas redes sociais, nós não compactuamos com isso. A nossa igreja não compactua. Achei muito bom isso, porque o posicionamento esclarece as coisas às vezes. Por isso, o pessoal é muito chato e fala que eu sou muito chato, eu quero trazer alguém para pregar na igreja, eu quero saber quem é. Quem conhece? Não, ninguém conhece não, então não vem não. É onde ficam chateados comigo. Porque eu não quero, o altar não é lugar para surpresa. A gente já passou por isso em outros tempos. Eu já perdi gente famosa na igreja porque foi pregar uma vez e disse que Jesus ia voltar em 2033. Está quase voltando mesmo, né? Que ele falou isso, não. Ó, dei duas opções. Uma, a gente inicia um seminário particular para você, para te dar aula de teologia, ou então você não prega mais na igreja, você tem que ajustar algumas coisas aí, porque eu não sei aonde você aprendeu isso. Se foi Deus você diz que Deus te revelou, não sei, mas está errado. Ninguém sabe a data da volta. Não pode. Aí depois, de novo, que Jesus tinha ido no inferno roubar a chave, lá do diabo, que botou uma capa de cordeiro e chegou no inferno disfarçado de cordeiro, na pontinha do pé. Pegou a chave e saiu correndo do inferno. O que eu fiz? Você não prega mais aqui nesse altar, não. Só quando me coloca à disposição de fazer um intensivo teológico com você para ajustar. Não, eu já sei, eu não quero, é assim que eu vejo, é assim que eu penso. Então, vá com Deus. E foi, e acabou. Aí você vê gente, por isso que eu falo sempre assim, se você vê alguém falando mal de mim, cuidado, não me defenda. Via de regra, eu tenho culpa. Eu arrumo o problema mesmo, eu arrumo. Sabe, eu falo que eu sou igual o Daniel, sou zagueiro. Eu gosto do contato. Ou passa você ou passa a bola. E não tem problema não. Encontrei a doutora, falei assim, abracei ela, passa aqui a unção jurídica. Eu entendo que cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma. Eu sou brincalhão, eu gosto, é o meu jeito. Raramente você vai ver uma pregação minha séria do começo ao final, tem que estar muito mal para isso, sei lá. Não é meu jeito de ser. Mas, com desrespeito à igreja, às pessoas, eu entro na briga. Eu quero que você venha na igreja e seja bem tratado. E se você for maltratado, um visitante for maltratado, e eu souber que foi um líder, eu levo o nome dele para a diretoria para ser exonerado. Simples assim. Isso foi um líder? Um líder com altura, assim. Ó.
Não pode. Se alguma congregação, tem gente na minha equipe me ajudando. Se essa pessoa distrata quem vai na igreja, você está dando um tiro no pé manter ela na sua equipe. Mas às vezes ela está bem, às vezes ela está mal. Larga ela na sede, cara. Que aí ela vem para a igreja quando ela estiver bem, quando ela estiver mal, fica em casa. Mas para ir numa congregação, novos, não pode. Não pode. O Christian me chamou ontem falando que estava animado. Ontem foi uma ovelhinha para o culto, foram buscar ele para ir para o culto de Gana. Mais um país, ó. Está melhorando. Foi para o culto, disse que adorou o culto. Ele é de Gana, mas fala espanhol, não fala português. E aí foi para o culto ontem. Mas graças a Deus, em Guarda, temos uma ovelhinha lá que fala espanhol fluente. E aí já salvou. E aí falou já, o Cristian ajudou lá, o Mateus e o Cristian conversaram com ele, disse que adorou o culto, que vai voltar, que ficou feliz, que se sentiu muito, muito à vontade lá. Primeira vez, de Gana, falando espanhol, e ontem assistiu o culto e ficou muito feliz no culto. Essa é a ideia. A nossa igreja tem que estar aberta para qualquer pessoa, de qualquer país, qualquer nacionalidade, qualquer credo. A pessoa é espírita, pode ir para a igreja? Ué, como assim? Ela pode. Mas ela é espírita. Deixa ela assistir o culto. A igreja tem que ter esse perfil. Nós temos que abraçar as pessoas como elas são e respeitá-las. Se a pessoa chega dizendo que é mulher, mas ela é mulher, ela se sente mulher, respeite ela como mulher. Se chega, é mulher, mas chegou como homem e disse, me sinto homem, respeite-o como homem. A igreja tem que respeitar as pessoas. Se ela vai fazer mudanças na vida, se ela vai querer mudar depois, também é um direito dela, assim como você foi um direito seu. Você batizou quando quis, você se tornou membro dessa igreja como não quis, e isso foi respeito com você. Ninguém aqui obriga adolescente a batizar, porque ele cresce, deixa de ser criança, vira adolescente, e batiza quando quer. A tua neta, que eu adoro ela, né? Ela chegou para mim ali agora. Fala, Tiffany. Ela brigou comigo porque no retiro ela tinha 9 anos, não podia para a piscina de adulto. Falei, só com 10. E ela é boa de argumento. E ela usou todo um argumento comigo, mas eu faço em agosto, não é? Que ela faz? Até gravei. Estamos em abril. E eu faço dentro do mesmo ano. Se eu faço dentro do mesmo ano, praticamente já tenho 10. Não é um bom argumento? E eu falei, gostei do teu argumento, mas só entra com 10 cravado. Em agosto tu volta e entra na água. Ela, só em abril do ano que vem, mas o senhor me aguarde. E ela guardou no coração. Baixei no retiro seguinte, estava ela lá. Que ela chegou no retiro, eu acho que ela foi ensaiando. Primeira coisa que ela fez quando ela me achou lá no retiro. Pastor Paulo, só para te comunicar, eu vou entrar nessa piscina. Porque eu já tenho 10. Parabéns, pode entrar todos os dias, porque agora você tem 10. E ela toda satisfeita. Me chamou agora ali na porta. Pastor Paulo, eu quero já acertar contigo. O que você quer acertar comigo? Aí na hora eu já pensei na idade dela, né? Falei, o que ela quer? Eu pensei, não, já 10 ela já tem, esse ano já faz 11. Eu quero me batizar ano que vem. Já quero deixar acertado com o senhor. Vou me batizar com 12 anos. Então ano que vem eu faço 12. Em agosto. Então, já vamos deixar tudo certo, porque em agosto eu me batizo. E ela é assim mesmo. Eu estendi a mão, fechado então, já vou colocar na agenda, batismo em agosto para você. Eu acho incrível isso, como que, eu gosto dessa liberdade, de uma criança poder chegar para o pastor e conversar, de igual para igual. Isso é importante para a integração, não tem ninguém melhor que ninguém, não tem ninguém mais que ninguém, é importante isso. Eu sei que às vezes a gente vem de ambientes muito hierárquicos,
Sabe? E isso é perigoso, porque a hierarquia para chegar na arrogância é uma linha muito fina, doutora. A hierarquia para chegar na arrogância é uma linha muito fina. E nós temos que olhar uns para os outros, entendendo, somos irmãos. Se tem cargo na igreja, é só para ajudar na organização, e não para um ser melhor que o outro. Toda vez que você é mudado pelo teu cargo, você já está contaminado, é melhor você abrir mão do cargo. Nós somos iguais. E quem chega, não é porque chegou agora, ele é igual também. E eu quero que a nossa igreja, ela seja uma igreja que a cada dia, ela absorva os diferentes. Vocês entenderam isso? Absorver os diferentes. Torná-lo tão comum, que ele se sinta bem, apesar de diferente. Nós temos que entender que a sociedade está cada vez mais diversificada. Perfeita a palavra. A sociedade está cada vez mais diversificada. A igreja precisa ser um ambiente diversificado. Mas a pessoa que entra na igreja vai ser membro da igreja? Aí é outro processo, se ela quiser entrar nesse processo ou não. Mas aquela porta tem que estar aberta, o culto é público. A porta é aberta porque o culto é público. Se não fosse público, mantivesse as portas fechadas para selecionar quem entra. Quando a gente coloca convite nas redes sociais, não está especificando lá embaixo numa letrinha pequena. Qualquer um pode vir e pode vir do jeito que está e vai ser recebido como está. E se ele não quiser aceitar Jesus, ele não é obrigado. Amém ou não? Ele pode vir para a igreja e ficar aqui quanto tempo ele quiser, é um direito dele. E se tem alguma coisa que impede ele de batizar, porque existem regras para um batismo, não tem problema, ele fique aí assistindo o culto, sendo abençoado e bem recebido. Se a gente entender isso, a gente tem uma outra igreja, uma outra cara, e o respeito faz toda a diferença em cima disso. Beleza, gente? Vamos avançar? 1.2, a fragilidade na fé. Adriana, você consegue ler? Theo, deixa. A fragilidade na fé, 1.2. Paulo era um homem sábio em suas instruções. Como judeu, ele conhecia bem a faceta legalista do judaísmo e sabia lidar com a situação. Sua primeira percepção, no capítulo 14 da carta aos Romanos, volta-se para o que está enfermo na fé. A fragilidade espiritual, principalmente dos recém-chegados ao Evangelho, precisa ser respeitada. Nem todos têm a mesma compreensão e maturidade espiritual. A tolerância do forte em relação ao fraco tem de ir além até o limite do seu sacrifício, pela preservação da fé daquele que ainda é fraco, para que este não se perca. Maravilha. Eu queria ler 1 Coríntios 8. 1 Coríntios 8, 11 a 13. 1 Coríntios 8, 11 a 13. Lê, Adriana. Oito, 11 a 13. E assim, por causa do teu saber, parece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Cuidado com os novos. É disso que esse texto está falando. Cuidado com os novos. Alguém falou alguma vez comigo sobre a pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Nunca o teu exemplo vai falar mais baixo que o que você fala. Você entendeu isso? Nunca o seu exemplo vai falar mais baixo do que o que você fala. Você pode gritar, o teu exemplo ainda falará mais alto. As pessoas olham o exemplo. As pessoas são tocadas e também afastadas pelo exemplo. Por que a nossa igreja radicalizou com a bebida alcoólica?
Porque a bebida alcoólica só serve para dar mau exemplo, mau testemunho. Não tem outra finalidade ela, a não ser isso. O descontrole, despreparo, e mesmo que é socialmente, o mau exemplo está estabelecido. Eu já vi o pastor bêbado em festa, porque a igreja dele permitia beber. Só que uma taça, 2 taças, 3 taças, você já via o pastor numa festa com o olho vermelho, meio já alegre. E aí sempre um ímpio diz, meu Deus, mas não é pastor, não é da igreja. Não adianta eu pregar uma coisa que eu não a vivo. Ontem, não sei quem viu, os conjuntinhos das crianças, que está uma lindeza. Uma coisa é o que você fala, vamos fazer uma campanha, vamos arrecadar uma fortuna, vamos cuidar de criancinha. Outra coisa é você mostrar, aqui o kit montado. O que fala mais alto? O que eu disse que vou fazer ou o que está feito? Quando eu mostro, e eu tenho certeza que muitos vão pegar essa foto e vai mandar para quem ajudou. Entende? Por isso eu botei lá. Porque ele vai pegar e vai encaminhar para quem ajudou e vai dizer assim, meu amigo, parente, olha aí como estão os kitzinhos das crianças. Roupa, calçado, brinquedo. Pronto. Isso é muito importante porque num tempo onde tudo que se fala não dá para se registrar, o testemunho, o exemplo faz a diferença. A gente precisa entender que num ambiente de fragilidade de fé, tudo pode ser contra os novos. A gente não quer uma igreja em que a gente não veja um rostinho novo. Mas como que a gente mantém esse rostinho novo se dentro da igreja há tanto mau testemunho? A gente precisa rever nossos testemunhos, a gente precisa ver, cobrar, tem que ser cobrado. Eu acho que a pessoa é fraca. Todos que começam são fracos. O fortalecimento vem na caminhada. Todos espiritualmente são frágeis. Sabe? Quando você vai fazer uma viagem aérea e você está levando alguma coisa que é frágil, você tem que comunicar. Quando você comunica, eles colocam um adesivo grandão na mala, no embrulho, frágil. Porque quem vai receber lá dentro, que olhar o adesivo, trata diferente. Não vai pegar e porque fala assim, frágil. No momento que registra que é frágil, se quebrar, a companhia tem compromisso de indenizar. Porque você comunicou que era frágil. Eu estou comunicando a vocês o que a Bíblia comunica. Todo novo é frágil. Amém? Então, nós como igreja, temos o dever de cada rostinho novo na igreja, tratar com cuidado. A minha vozinha, Mariana, usava uma palavra, que eu nem sei se era só dela, que eu só via ela usando essa palavra. A pessoa é muito melindrosa. Toda pessoa que era assim, muito sensível, fulano é melindroso, Beltrano é melindrosa. Para dizer assim, é muito sensível, delicado, tem que tomar cuidado. Não pode falar as coisas por falar, ele fica mal, tadinho, tadinha, porque é melindroso. Todo novo é melindroso. Toda nova é melindrosa. E a igreja não pode ser, problema, quer ficar, fica, não quer, não fica. Não é esse o nosso papel. Muito delicadinho. É claro, não vou ter essa paciência com um nego com 10 anos de igreja. Vai enjoar outro. Aí teu problema já é pastor Nelson. Vai para o psiquiatra, para o psicólogo, vai para terapeuta. Teu problema é outro. Mas o neófito, o novo convertido, aquele que está caminhando, tenhamos cuidado com essa fragilidade. Que queremos ver essas pessoas sendo edificadas na fé e crescendo para a graça do Senhor. Amém, queridos? Paramos aqui. Semana que vem a gente continua. Marca para mim aí 1.3. O desprezo pelo divergente. A gente continua na próxima semana. Ainda tem ainda? Próxima semana? Tem, né? Tem. É eleição à noite, mas de dia é normal. Vamos ter 2 domingos, que não vamos ter culto dia de domingo, por causa do Natal e do Ano Novo. Então fique atento a essas mudanças, tá bom? Mas domingo que vem ainda temos o nosso último culto, dia de domingo, tá? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, aprendendo a Tua palavra, continue tratando conosco,
nos edificando, que tudo que temos aprendido sirva para o nosso crescimento, para o nosso avanço espiritual. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém.